Você sabia que você pode estar sabotando a formação de hábitos novos, de fazer alguma coisa que você quer muito fazer, porque você não está dando uma recompensa imediata para o teu cérebro? Não, você não sabia? Então fica aqui comigo, porque é disso que a gente vai falar hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui, é um prazer receber você neste vídeo. E olha só, o tema do vídeo de hoje tem poder de mudar seu jogo. Se você está tentando estabelecer um hábito novo, seja ele qual for, e você não está conseguindo, você começa e para, começa e para, começa e para, é muito provável que você esteja sabotando a si mesmo, porque você não dá uma recompensa imediata eficaz, beleza? Mas antes da gente entrar neste assunto, permita-me me apresentar, caso você não me conheça. Meu nome é Carlos Henrique, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque é disso que eu falo aqui. Esse é o canal, o cara dos hábitos. E é só sobre isso que eu falo. Basicamente só sobre isso. E qual é a minha proposta? Que é muito simples. É ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos. E olha só, qualquer ideia que você tenha na sua cabeça, para ela se tornar um resultado concreto, vai passar pela formação de hábitos novos, beleza? Tá bom? Então, o que você vai ver no vídeo de hoje? Olha só, no vídeo de hoje você vai ver, primeiro, o que é a recompensa imediata, tá bom? Segundo, quais são os benefícios de você entender e aplicar este conceito na sua vida. Terceiro, eu vou responder eventuais objeções que você tenha quanto a esse assunto. Quarto, eu vou te explicar o jeito errado de você aplicar essa ideia. Por que o jeito errado? Porque se você estiver fazendo do jeito errado, você vai ver o vídeo e você vai conseguir parar agora. E no final do vídeo eu vou te dar um passo a passo do jeito certo para você botar isso em prática hoje. Para você, se você tiver esse problema e se você está vendo esse vídeo, é muito provável que você o tenha. Então você vai conseguir aplicar isso hoje na sua vida, tá bom? Então vou te dar um passo a passo certinho, 5 passos, para você começar a aplicar isso e mudar o seu jogo hoje. E eu quero que você preste atenção. Eu vou te falar uma coisa que eu quero que você guarde aqui na sua cabeça, tatue onde você quiser. Onde você quiser. Tipo, você saiu da cama e você olhou e você viu. E a ideia é a seguinte: você não muda a sua vida com ações novas. Não muda. Você muda a sua vida com hábitos novos. E se você quiser saber absolutamente tudo sobre hábito, você está no lugar certo. Beleza? Muito bem. Então vamos lá. Vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar de recompensa imediata. Muito bem. O que é isso? O que é recompensa imediata? A recompensa imediata é um princípio extremamente poderoso para ajudar na formação de hábitos. Por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos guiados por prazer e dor. O que significa isso? Isso significa o seguinte, que tudo aquilo, não importa o que seja, tá? Tudo aquilo que nos dá prazer, tá? Nós tendemos a repetir. Então, todo comportamento, toda ação que nos traga prazer, nós tendemos a repetir. Muito bem. Toda ação que nos traga dor ou desconforto, ou que nós aqui associamos como dor, nós tendemos a evitar. Muito bem. O que tem a ver isso com formação de hábito? Tem tudo a ver com a formação de hábito. Então, se o comportamento que você está fazendo agora, tá? Se ele não te trouxer ou você não associar emoção positiva a este prazer, ou, se você não associa emoção positiva, inconscientemente você está associando desconforto. Exemplo, desconforto. Puxa, isso aqui é chato. Puxa, isso aqui é tedioso. Eu vou fazer, eu vou fazer qualquer atividade e para esta atividade eu vinculo como tédio. Exemplo para você. Durante muito tempo, agora menos, mas durante muito tempo eu cultivei o hábito de correr na esteira. Muito bem. E o que eu fazia para correr, para me ajudar a correr na esteira? Eu colocava meu celular, eu colocava um podcast. E eu ficava ouvindo. Às vezes, não era só podcast, mas puta, podcast, audiolivro, entrevista tal. Então, e muitas vezes eu assisti a cursos online enquanto eu estava correndo. Por quê? Porque não ficava chato, não ficava maçante. Então, eu mal via a hora de ir correr para quê? Para assistir os meus podcasts. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou associando prazer ao processo. Meu irmão caçula corre todo dia. Meu irmão caçula corre 12 quilômetros 5 vezes por semana. Muito bem. E ele não gosta de correr na esteira, ele não suporta correr na esteira. Por quê? Porque para ele correr na esteira é tedioso. Então ele associou desconforto ao processo. Beleza? Então vamos lá. O que é
A recompensa imediata é uma ferramenta, vamos colocar, é um princípio poderoso que você pode usar para a formação de hábito. Então, como a nossa tendência é nos aproximar do prazer e evitar a dor, quanto mais prazer você vincular àquela atividade que você quer fazer, quanto mais prazer você vincular, maior é a chance do hábito se arraigar na sua vida. Beleza? Outro exemplo para você. Tem gente, eu tenho um colega, né, que eu posso chamar de um amigo, que ele fala assim para mim: Carlos, eu não gosto de ler. Né? Eu não gosto de ler, eu acho que ler é chato, tal, eu durmo quando eu tô lendo. E eu falo, tá bom, beleza, tudo bem, não tem problema. Mas tem um detalhe, Carlos Henrique, acho que ele faz do jeito errado. O que que ele faz que eu acho que é errado? Ele lê coisas que não interessam para ele. Ele lê coisas que não dão prazer para ele. Então tem uma expressão em inglês que é intercambiável para o português também, que é o seguinte: leia o que você goste, até que você goste de ler. Então, no início, você vai ler alguma coisa, qualquer coisa, seja o que for, tá? Que você goste, tá bom? Que dê prazer para você, que você goste do assunto, até que o prazer que você tenha seja no ato da leitura. Então, quando você tiver prazer no ato da leitura, você começa a ler de outras coisas, tá bom? Então, essa é uma forma extremamente fácil. Fácil. Ou essa é uma forma extremamente eficiente de você conseguir adquirir um hábito novo. Outro exemplo disso, digamos que você queira fazer, você esteja sedentária e queira começar a fazer atividade física fazendo caminhada. Muito bem. O que eu sugiro que você faça? Eu, Carlos Henrique, sugiro. Se você tiver um amigo que vá com você, puta, vai ficar muito melhor. Você vai associar o prazer da companhia desta pessoa com a caminhada. Então, aquilo que você tem que fazer fica muito mais gostoso de você fazer. Tá bom? Beleza? Tá bom? Agora, por que que isso é importante? Por que que eu estou falando disso aqui com você? Porque do momento em que você escolhe a recompensa certa para você, tá bom? A recompensa certa para você, esta é a chave para você adquirir hábitos novos. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E talvez você esteja pensando assim: puxa, Carlos, eu entendi, né, a recompensa imediata, tal, mas puxa, eu já ouvi falar de um outro tipo de recompensa, ou eu já escutei uma outra expressão que é muito falada aqui ultimamente, principalmente com relação às redes sociais, que é a gratificação instantânea. Tá bom, qual é a diferença entre a recompensa imediata e a gratificação instantânea? Recompensa imediata, primeiro ponto, ela é planejada, tá bom? Você planeja a recompensa. Segundo, a recompensa imediata, ela reforça o comportamento que você está tentando estabelecer. Ela reforça aquele hábito, beleza? E ela está vinculada diretamente ao seu objetivo de longo prazo. Muito bem, essa é a recompensa imediata. Gratificação instantânea. Primeiro, ela é impulsiva, tá bom? Segundo, ela desvia você do comportamento que você quer estabelecer. Terceiro, ela está vinculada a um prazer, a uma consequência de curto prazo. Exemplo para você. Digamos que você queira estabelecer o hábito da leitura. Muito bem. Então, o que é que você vai fazer para, como um exemplo de recompensa imediata? Puxa vida, você vai ler um livro de um assunto extremamente interessante para você, de um assunto que você goste. Beleza? Beleza. Então, o que você está fazendo? Você está se recompensando, você está reforçando o comportamento da leitura e isso vai ter consequência extremamente positiva para você no longo prazo. Muito bem. Gratificação instantânea. Você pega um livro para ler. Puxa, mas o livro tá chato. Aí você pega o seu celular e dá uma olhadinha. Tipo assim, eu vou dar uma olhadinha no Instagram rapidinho. E rapidinho vira 20 minutos. Beleza? Muito bem. O que está acontecendo? A gratificação instantânea, ela está te desviando do comportamento que você quer transformar em hábito. Beleza? E agora deixa eu só ajeitar aqui, porque agora a gente vai passar para os benefícios. Primeiro benefício que você vai ter quando você entender a recompensa imediata. Você vai ter muito mais motivação.
Muito mais motivação. Por quê? Porque você vai juntar a fome com a vontade de comer, por exemplo. Agora, o que eu tenho feito? Agora, eu diminuí bastante a corrida e eu tenho feito caminhada. Muito bem. O que eu estou fazendo? Exatamente a mesma coisa, só que o que eu faço agora? Agora eu tenho colocado livro, audiolivro. Entro no YouTube, tem um monte de audiolivro lá e eu estou escutando audiolivro enquanto eu faço a minha caminhada. Puxa, o que eu estou fazendo? Eu estou cuidando da minha saúde e eu estou aprendendo ao mesmo tempo. Tá? Eu estou ficando melhor, eu estou crescendo, eu tô aprendendo. Então, para mim, esta é uma recompensa extremamente importante. É uma sensação de bem-estar muito grande e que, de forma indireta, acaba aumentando a minha motivação. Beleza? Muito bem. Benefício número 2, que para mim é uma das maiores coisas que você vai ter, que é o seguinte, olha só, você vai construir hábitos positivos. Entendeu? Então é disso que a gente está falando aqui. Do momento em que você aprende a utilizar a recompensa imediata, você vai construir os hábitos positivos que você precisa construir de forma muito mais fácil. Você vai construir de forma muito mais agradável. Você vai construir de uma forma mais gostosa. Por que você vai construir de uma forma mais gostosa? Porque você vai associar prazer ao processo. E você vai associar um prazer positivo ao processo. O que seria um prazer positivo? Um prazer que te ajuda a chegar onde você quer chegar, que é a recompensa imediata. O que seria um prazer negativo? O prazer negativo é o prazer que te atrapalha, é a gratificação instantânea. E o terceiro, qual é o resultado da construção de hábitos positivos? Você vai alcançar os seus objetivos. Porque eu vou contar uma coisa para você. Eu vou até voltar para a minha tela para eu olhar bem nos seus olhos. Presta atenção. Lembra que eu falei que o que não muda você não muda a sua vida com ações novas, você muda com hábitos novos? Agora eu vou elaborar essa ideia. Por que você não muda a sua vida com ações novas? Porque ação nova, ela pressupõe pensamento consciente. Muito bem, você está pensando para fazer. Hábitos novos. O que é um hábito? Hábito é todo comportamento feito com pouco ou nenhum pensamento consciente. Ou seja, você simplesmente faz. E eu vou deixar uma reflexão aqui para você. Imagina o quão maravilhosa seria a sua vida se você simplesmente fizesse o que você precisa fazer e nem pensasse nisso. Você já imaginou? Já imaginou a sua vida com você se alimentando da melhor forma, se alimentando saudável, sem precisar pensar nisso? Você automaticamente indo fazer a sua atividade física de preferência, sem precisar pensar nisso, você estudando, você se desenvolvendo, você fazendo as coisas que você quer fazer, sem precisar pensar muito a respeito disso, entendeu? Então, olha só para a gente amarrar, quanto mais ações positivas você transformar em hábitos positivos, melhor vai ser a sua vida. Porque a qualidade da sua vida é a qualidade dos hábitos que você tem. É simples assim. Beleza? Tá bom? Só que aí, de repente, você chega para mim e fala assim, Carlos, tá, mas. Carlos, eu vou estar me subornando, eu não vou estar tendo uma motivação, eu não vou estar fazendo, eu não vou estar fazendo genuinamente, eu estou me subornando. E eu falo para você, querido, você não está nem se subornando, nem se manipulando. O que você está fazendo de verdade? Você está usando a natureza humana a seu favor. É basicamente isso. Porque você sabe que tudo, e nós já falamos aqui, que tudo o que trouxer prazer para você, lembra disso, tudo o que te dá prazer, você tende a repetir. Porque se fosse diferente, não teria motivo pelos quais as pessoas fumam, por exemplo. Aí você fala assim, Carlos, por que a pessoa fuma? Simples, porque ela sente prazer. Por que as pessoas usam droga? Né? As pessoas que usam droga, por que elas usam droga? Porque elas sentem prazer. E elas sentem muito prazer, principalmente no início, porque o corpo está desacostumado. Tá bom? Então, olha só, o que você está fazendo? Você está usando, você não está se subornando, você está usando a natureza humana, o que nós somos, como nós somos. Me veio a expressão em inglês que é wired, não. Nós somos confeccionados, nós somos construídos, nós somos guiados por prazer e dor. Quanto mais prazer você sentir, maior é a sua tendência de fazer.
tem uns... Depois, se você tiver Instagram, eu já vi muito, assim, um bebê provando sorvete pela primeira vez. Então, é muito interessante que ele põe na boca, ele sente o gosto de prazer, ele abraça, ele agarra o sorvete, é muito engraçado. Mas o que está acontecendo? O sistema nervoso dele está respondendo ao prazer, tá bom? Você pode ter uma segunda objeção também, que é o seguinte: Carlos, e se eu não tiver dinheiro para me dar recompensa material? E aí eu vou falar uma coisa para você. A recompensa, como eu comentei com você, ela pode ser tangível ou ela pode ser intangível. Então, uma recompensa tangível pode ser uma recompensa material. Muito bem. Só que existem muitas outras recompensas que elas são intangíveis. Por exemplo, como eu comentei com você, puxa, a companhia de uma pessoa para você fazer atividade física. Quando eu era menino, que hoje... Quando eu era menino no século passado, porque eu tenho 51 anos, eu sou do século passado, eu tive um grande amigo que infelizmente faleceu e que nós tínhamos o hábito de correr juntos. E quando eu corria sozinho, eu corria 5 quilômetros. Quando eu corria com ele, eu corria 15. Por quê? Porque a companhia dele era extremamente agradável. Então a gente ia correndo devagarinho, trocando ideia e tal. A hora não passa. E esse é um exemplo de recompensa intangível. Você pode ter outras recompensas intangíveis, por exemplo, escutar uma música, escutar o seu podcast favorito, fazer qualquer coisa que não sabote o teu esforço, mas que faça com que você se sinta bem. Então, recompensa material faz parte, mas ela é só uma parte, tá bom? Beleza? E aí, você pode me dizer assim: Carlos, tá, mas todo mundo fala que eu preciso me forçar a fazer as coisas, que a vida não é só prazer. E eu falo para você, a vida não é só prazer. Mas quanto tempo você consegue se forçar a fazer alguma coisa que você não gosta? Quanto tempo você consegue? Este é o problema. Não dura muito tempo. Você pode se forçar? Sim, você pode se forçar. Mas lembra, uma coisa importante, olha só. Nós aprendemos por prazer. O prazer é muito mais forte. Pensa quando você estudava na escola, pensa do professor que você mais gostava. Ou melhor, reformulando, pensa na matéria que você mais estudava. Era muito provavelmente, estava associada com o professor que você mais gostava. Por quê? Porque tem os bons professores, na minha visão, tá? O que que ele faz? Ele influencia o aluno para o aluno gostar daquilo. E ele influi, eu sou hoje, eu acabei fazendo direito e tal, mas quando eu estudei no cursinho, um dos professores que eu mais gostei foi um professor de biologia que eu tive. E assim, cara, eu não sou da área de biomédicas, mas a aula do cara era tão boa, era tão interessante que eu acabei gostando da matéria, eu acabei estudando muito. E quando eu prestei vestibular, eu fui muito bem em biologia. Por quê? Porque eu gostava da biologia? Não, eu acabei gostando. Eu acabei aprendendo biologia na época porque o professor era extremamente interessante. A aula dele era muito boa. Entendeu? Então, você não precisa se forçar. É por isso que essa aula é por isso que esse vídeo aqui, esse tema é tão importante para você. Pensa no seguinte: você precisa fazer alguma coisa. Você precisa ir trabalhar para pagar suas contas. Ou você precisa estudar para passar na faculdade. Ou, digamos assim, que você tenha a necessidade, a obrigação de fazer alguma coisa. Pergunto para você, como é que você pode deixar esta obrigação mais agradável? É disso que a gente está falando aqui. Porque quando você associa uma recompensa imediata para aquela tarefa que você tem que fazer, você deixa o negócio mais leve, você deixa o negócio mais gostoso. Então, nessa questão de você se forçar a fazer as coisas, é o seguinte: como é que você pode fazer para esta atividade que você realmente precisa fazer? Como é que você pode fazer para deixá-la mais agradável? Como é que você pode fazer para deixá-la mais gostosa? Beleza? Vamos falar do jeito errado de você aplicar essa ideia na sua vida, porque sempre tem um jeito errado, tá bom? Primeira forma do jeito errado: você procrastinar e deixar tudo para a última hora. O que é procrastinar na maioria das vezes?
você não está pegando uma recompensa imediata, você está utilizando a gratificação instantânea. Lembra? A gratificação instantânea, ela tira você do caminho que você tem que seguir. Ela afasta você do comportamento. A recompensa imediata fortalece o comportamento, tá? Então, jeito errado de procrastinar. Você está com gratificação instantânea. Muito bem. E quando você deixa para a última hora, normalmente acontece aquela sensação desconfortável. Você não vai se sentir bem. Segunda forma do jeito errado é você se fixar em gratificação instantânea. Olha só, falamos de gratificação instantânea. Qual é o problema da gratificação instantânea? Primeiro, ela é impulsiva, ela não é planejada. Segundo, ela enfraquece o comportamento que você está tentando transformar em hábito. Terceiro, ela te afasta do longo prazo. Ela é uma recompensa de curto prazo. O foco está no curto prazo. Beleza? E por fim, terceira forma do jeito errado é você esperar resultado imediato e você desanimar quando o resultado imediato não chegar. Muito bem, por que que isso é um problema? Porque boa parte dos resultados que você vai ter não são imediatos. E é uma coisa que é interessante, que é uma coisa que comentei com você, eu tenho 51 anos, e que eu aprendi com a maturidade, que é o seguinte, que as coisas mais importantes na vida, ou as melhores coisas, ou os melhores hábitos que você pode desenvolver, o resultado não é imediato. Exemplo para você, você desenvolver o hábito da leitura. Olha só, não é imediato. Você lê um livro, tá? Ah, eu vou ler esse livro aqui para mudar a minha vida. Não, ele não vai mudar a sua vida. Não, ele não vai mudar a sua vida na hora. Ou então, você começou a fazer dieta, começou a fazer atividade física. Puxa, você vai para academia hoje e sobe na balança amanhã. Provavelmente não vai ter. Não vai ter. Opa, porque isso são ações novas. Beleza? O que muda a sua vida? Hábitos novos. Então você vai precisar fazer por um determinado tempo até que este comportamento se torne um hábito. Você vai precisar fazer durante um tempo e está tudo bem. Então o que acontece? Se você esperar o resultado imediato, você está perdido. Simples assim. Só para amarrar os erros aqui. Primeiro erro, procrastinar e deixar tudo para a última hora. Segundo erro, buscar apenas gratificação imediata. Terceiro erro, esperar resultado imediato. Muito bem, mas olha só, como temos o jeito errado, nós temos também o jeito certo. E eu vou passar aqui para você um passo a passo do jeito certo. Para quê? Para você aplicar na sua vida hoje. Passo número 1. Você vai escolher um hábito para você começar. Esse é o jeito certo. Passo 2. Você vai pensar em recompensas significativas. Carlos, o que é isso? Então, vamos lá. A recompensa significativa é uma recompensa significativa para quem? Para você. Então, a recompensa que é significativa para mim pode não ser para você. Então, o que eu gosto, ou a recompensa que é significativa para o seu namorado, para sua namorada, para sua mãe e tal, pode não ser para você. Então aqui você vai precisar de uma dose de autoconhecimento. Em que sentido? De você entender o que você gosta, o que faz sentido para você. Porque se não fizer sentido para você, você não vai fazer. Uma das recompensas, para mim, é saber mais sobre um assunto que eu adoro. Muito bem. Então a leitura foi para mim, puxa, só o ato de eu ler aquele livro já era a recompensa para mim. E assim, essa recompensa ficava anabolizada quando eu compartilhava o que eu tinha lido com alguém, tá? Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai escolher um hábito. Segundo, você vai pensar em uma recompensa que seja significativa para você. Beleza? Beleza. Terceiro, você vai associar a recompensa ao hábito. Exemplo para você. Digamos que o exemplo da caminhada que eu estou fazendo agora. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma coisa que vai ser bom para mim, fazer caminhada, e eu estou associando com uma coisa que eu adoro fazer, que é aprender. Então, para mim, a caminhada é um momento de aprendizado. Ao invés de eu ficar sentado uma hora lendo, eu coloco um audiolivro e eu tô aprendendo e eu estou me exercitando. Eu estou juntando o útil ao agradável.
Beleza? Passo 3, você vai juntar os dois. Você vai associar a recompensa à atividade que você está fazendo. Passo 4, uma coisa muito boa para você fazer é você criar um sistema de rastreamento. O que é isso? Simples, ó. Você rastrear o teu hábito neste sentido quer dizer o seguinte, que você pega não tem nenhum calendário aqui, mas tem aplicativo de rastreador de hábito, então, calendário de parede. Toda vez que você fizer o seu comportamento, você vai lá e faz um X. Carlos, para que serve isso? Porque só o fato de você olhar para uma cadeia de X que você fez, só de você olhar para uma grande quantidade de coisas que você está fazendo com regularidade, cara, isso te dá uma sensação de bem-estar tremenda. Sabe aquela sensação, puxa, eu consegui. E esta sensação reforça o comportamento. Então, você está usando várias técnicas para você reforçar o hábito na sua vida. Beleza? Passo 5. Simples. Ajuste e adapte. Carlos, por que ajustar? Porque é provável que você não acerte de primeira. Uma coisa importante que eu aprendi durante muito tempo, eu fui o cara do 8 ou 80. O que é isso? Ou eu acertava tudo, ou não valia. Simples assim. Ou tá tudo certo ou tá tudo errado. Entendeu? Eu não entendia que a grande maioria das coisas eu tô aprendendo. Eu estou em aprendizado. Então, olha só, o erro faz parte. Você errar, nós errarmos, faz parte do processo. E então, você. Vou chutar aqui, tá? Você quer estabelecer o hábito da leitura. Muito bem, vai levar um tempo para você ajustar a recompensa. De repente, para você, para mim, a recompensa era ler um livro que eu gostava. Talvez para você, você precise ler um livro que você gosta e de repente você toma uma bebida que você gosta. Você está tomando um chá, por exemplo. Eu adoro tomar chá. Hoje eu estou gravando sem chá, mas eu gosto de tomar chá. Então, o chá para mim é uma recompensa. Até que vai chegar um momento em que a atividade é a recompensa. Por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo agora. Eu amo fazer isso. Eu não sei se deu para perceber, mas eu amo fazer isso. Isso aqui, tá fazendo isso aqui, independentemente de você ver ou não, esta é a minha recompensa. É isso que me dá a sensação de bem-estar. Beleza? Então, como é que você vai aplicar de uma forma muito simples para a gente amarrar esse vídeo? Como é que você vai aplicar essa como que você vai aplicar este conceito de recompensa imediata na sua vida? Você vai aplicar de uma forma muito simples. Passo 1, você vai escolher, você vai identificar um hábito que você quer começar. Carlos, por que 1? Porque você está aprendendo isso. Faça 1. Segundo, pesquisar, você vai você vai estudar a sua vida para buscar recompensas que sejam significativas para você. Beleza? Terceiro, você vai associar a recompensa com a atividade. Como que você associa? De uma forma muito simples, você faz junto. Por exemplo, eu associei aprender com atividade física. Por quê? Porque eu faço os dois juntos. Quarto, você vai rastrear com o sistema de rastreamento da sua preferência. 5, você vai adaptar e ajustar. Por que você vai adaptar e ajustar? Porque talvez, é provável, é possível que você não acerte de primeira. É isso. Beleza? E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique, também conhecido como o cara dos hábitos. E vou fazer um merchan. Se você não deu o like, dá o like. Aproveita, agora é o momento. Dá o like aqui. E você vai me encontrar, o cara dos hábitos, no Instagram, e você vai me encontrar também no TikTok, tá bom? Beleza? Mas agora vamos lá, vou dar aquela repassada, fazer o resumão, que hoje o assunto foi muito bom, assunto de extrema importância da sua vida. Do que é que nós falamos hoje? Nós falamos sobre recompensa imediata. Carlos, o que é isso? Recompensa imediata é um princípio extremamente poderoso que vai ajudar você a reforçar o hábito que você quer reforçar. Por que que ele é, é, por que que ele vai te ajudar? Porque a recompensa imediata é a tendência natural. Nós temos uma tendência natural a buscar prazer e evitar dor. Muito bem. Quando você associa prazer a uma atividade que você quer fazer, você reforça esta atividade
na sua vida, beleza? Por que que isso é importante? Porque, querido, olha só, é a chave, a recompensa imediata bem escolhida é a chave para você construir os melhores hábitos que você quer, que você pode construir na sua vida. Ela é na minha visão, ela é essencial, tá bom? Você quer construir hábito poderoso? Então, você precisa de uma recompensa imediata, eficaz. Muito bem. Você pode me dizer o seguinte, Carlos, tá? Qual é a diferença entre recompensa imediata e gratificação instantânea? Isso é extremamente importante de você entender para você não confundir. Recompensa imediata. Primeira característica dela, ela é planejada. Segundo, ela reforça o comportamento que você quer construir. Terceiro, ela está associada à sua visão de longo prazo. Muito bem. Gratificação instantânea. Primeiro, ela é impulsiva, ela não é planejada. Segundo, ela te afasta do comportamento que você quer construir. Terceiro, a gratificação instantânea está associada ao prazer de curto prazo. Não tem nada a ver com longo prazo. Tá bom? Beleza? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender e aplicar isso na sua vida? Você já aplica de forma inconsciente, mas puxa, quais são os benefícios de você aplicar isso de forma consciente? Primeiro, maior motivação. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que você gosta. Você não é só movido por motivação, muito bem, mas a motivação ela tem o seu papel, tá bom? E no momento em que você associa um prazer genuíno, um prazer útil, vamos colocar assim, nesta atividade que você quer transformar em hábito, meu querido, você vai voar, tá bom? Segundo, você vai construir hábitos poderosos, tá? Terceiro, o que é a consequência de você ter hábitos poderosos ou hábitos positivos? Você vai alcançar, você vai realizar os seus objetivos. Então, o benefício, maior motivação, construção de hábito positivo, terceiro, realização de objetivo. Muito bem. Mas aí você pode me dizer o seguinte, você pode me falar assim, Carlos, mas com recompensa imediata eu não estou me subornando? E eu falo para você, não, você não está se subornando, você está utilizando a natureza humana, a sua natureza humana a seu favor. Se você pode me dizer, Carlos, mas se eu não tiver dinheiro para comprar recompensa material. E eu falo para você, não tem nada a ver com dinheiro. A recompensa imediata pode ter objetos tangíveis ou materiais, como pode ser intangível. Por exemplo, você escutar uma música, você escutar um podcast, você ter a companhia de uma pessoa que você gosta, que você aprecia, tá bom? Terceiro, você pode me dizer, Carlos, eu não preciso me forçar a fazer as coisas, porque a vida não é só prazer. E eu digo para você o seguinte: quando você associa prazer ao processo, você não precisa se forçar. Quando você está se forçando, é porque não tem prazer envolvido. Beleza? Muito bem. Jeito errado de você aplicar essa ideia. Procrastinar e deixar tudo para a última hora. Buscar apenas gratificação imediata e esperar resultado imediato. Não, querido. Não, não faça isso não. Não faça isso que você vai se frustrar. Jeito certo, passo a passo. Passo 1, identificar um hábito. Escolher um hábito só. Passo 2, você vai escolher recompensa que seja significativa para quem? Para você. Passo 3, você vai associar uma recompensa àquela atividade que você está fazendo. Passo 4, você vai criar um sistema de rastreamento. Pode ser um X num calendário. Passo 5, você vai adaptar e ajustar. E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso, patrocinado por Carlos Henrique. Eu vou falar para você, vou lhe dar 3 opções. Você pode dar um like, você pode dar um joinha, você pode curtir o vídeo. Olha só, deixa um comentário aqui para mim, comenta aqui comigo com o que você está tendo dificuldade, tá? Se você estiver tendo alguma... Que hábito que você quer estabelecer na sua vida que você está com dificuldade de estabelecer. Terceiro, se você não precisa deste assunto, não pudesse beneficiar desse assunto, o que eu duvido, então, uma coisa eu tenho certeza, você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, então vamos compartilhar, compartilha com essa pessoa, tá bom? Beleza? E olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção, é um prazer, eu adoro fazer isso, tá? E eu te vejo, como sempre, no próximo vídeo ou na próxima live dominante todo domingo, 17 horas, tá bom? Abraço e ótima semana para você.